Olá, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, a gente vai desvendar como funciona uma das centrais de comando mais incríveis do seu corpo, o sistema urinário. E mais especificamente, como os hormônios são os verdadeiros maestros por trás de tudo. Você já parou para pensar nisso? Como é que o seu corpo consegue fazer esse malabarismo todo santo dia, para manter tudo nos eixos? Pois é uma batalha silenciosa. Regular a quantidade de água, de sal, a pressão do sangue, tudo isso acontece sem que a gente nem perceba. Essa estabilidade interna, que a gente chama de homeostase, é fundamental para a vida. E adivinha quem são as estrelas desse show? Os rins. Então, nosso papo de hoje vai ser assim. Primeiro a gente entende a missão do equilíbrio. Depois, conhecemos os filtros mestres, que são os rins. E aí a gente mergulha nos dois sistemas hormonais que dão as ordens, o ADH e o famoso SRAA. E no final, claro, a gente conecta tudo isso com a sua saúde. Vamos lá? Ok, vamos começar com a missão principal: manter o equilíbrio. Pensa no seu corpo como um aquário super complexo. O volume e a composição da água precisam estar perfeitos para tudo funcionar. É uma tarefa de altíssima precisão. E quem são os responsáveis por essa tarefa gigantesca? Eles mesmos, os heróis da nossa história, os rins. E olha, eles são muito mais do que simples filtros, viu? São verdadeiros centros de controle metabólico. Para você ter uma noção do tamanho do trabalho, se liga nesse número: 180 litros. É isso que seus rins filtram de plasma por dia. É o suficiente para encher uma banheira. Isso significa que todo o plasma do seu sangue passa por essa filtragem umas 60 vezes por dia. É um volume absurdo que permite um ajuste fino e constante. E como eles conseguem fazer isso? Através de um exército de mais ou menos 1 milhão de unidades de trabalho microscópicas em cada rim, os néfrons. Cada néfron é como se fosse uma mini fábrica, fazendo o trabalho pesado de filtrar e processar o sangue sem parar. Mas, formar urina não é só jogar o lixo fora. É um processo muito elegante, em 3 etapas. Primeiro, uma filtração geral. Depois, vem a reabsorção, que é quando o corpo, de forma muito inteligente, pega de volta tudo que é útil: água, glicose, sais. E, por último, a secreção, que é tipo um ajuste final para garantir que o que não presta vai embora mesmo. Muito bem, agora que a gente já conhece a fábrica, vamos conhecer quem dá as ordens. O primeiro grande chefe hormonal é o ADH. Pensa nele como o gerente de recursos hídricos do seu corpo. É ele quem decide se é hora de economizar ou de liberar água. O ADH, ou hormônio antidiurético, nasce lá no cérebro, no hipotálamo. Ele é liberado quando o corpo percebe que precisa de hidratação. E como o corpo sabe disso? Principalmente medindo a concentração do sangue. Se o sangue está muito concentrado, muito salgado, é sinal de que falta água, e o ADH entra em ação. E o efeito dele é super direto, olha só. Bebeu muita água, seu sangue está diluído, o corpo pensa: beleza, temos água de sobra, e libera pouco ADH. O resultado é aquele xixi em grande volume e bem clarinho. Agora, se você está desidratado, o corpo libera um monte de ADH para segurar cada gotinha de água. Aí a urina sai escura e bem concentrada. Simples assim. O mecanismo é genial. O ADH funciona como uma chave. Ele chega lá na parte final dos néfrons e abre uns portões especiais para a água, chamados aquaporinas. Com esses portões abertos, a água consegue escapar do duto e voltar para o sangue. Sem o ADH, os portões ficam fechados e a água vai embora na urina. É um controle de fluxo perfeito. Agora vamos conhecer o outro grande sistema de comando. Se o ADH é o guardião da água, o SRAA é a verdadeira tropa de elite que monitora e, se precisar, resgata a sua pressão arterial. CRA, Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. O nome é comprido a ser, mas a ideia é que ele funciona como uma cascata, uma reação em cadeia. Tudo começa quando os próprios rins detectam uma queda na pressão do sangue. E a cascata funciona assim, A pressão caiu? Alerta! Os rins liberam renina. A renina dá o start, ativando a angiotensina 1. Aí outra enzima, a ECA, entra em cena e pá! Transforma a angiotensina 1 na superpoderosa angiotensina 2. E é ela que faz a mágica acontecer. Aperta os vasos sanguíneos para aumentar a pressão e ainda manda um sinal para liberar a aldosterona. A aldosterona, por sua vez, fala para o rim, segura o sal e a água vai junto. Resultado, pressão e volume do sangue voltam ao normal. Essa angiotensina 2 é o verdadeiro astro do rock aqui.
ela é multifuncional. Ela contrai os vasos sanguíneos com muita força, manda a aldosterona trabalhar, age direto nos rins para pegar mais sódio de volta e ainda vai lá no seu cérebro e te avisa: "Ei, vai beber água!" É uma resposta completa para resolver um problema. Pressão baixa. Ok, a gente entendeu os mecanismos. Mas e daí? Por que essa conversa toda sobre hormônios e rins é tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Essa tabelinha aqui é a nossa cola. Ela resume bem a história. O ADH entra em campo quando falta água. A aldosterona, quando a pressão está baixa, segura o sódio. E a angiotensina 2 é quem orquestra essa resposta à pressão baixa. Cada um tem seu gatilho e sua missão específica. E o mais fascinante é que isso é um ciclo que se autorregula, não é uma via de mão única. Lá dentro do rim tem uma estrutura que funciona como um sensor supersensível, a mácula densa. Ela fica de olho no fluxo e na quantidade de sal o tempo todo, mandando avisos para ajustar a liberação de renina. É um feedback constante, garantindo que a resposta seja sempre na medida certa. E essa frase aqui, ela diz tudo. No final das contas, quem manda na sua pressão arterial a longo prazo são os rins. É o controle que eles têm sobre o sal e a água que define o patamar da sua pressão. E não é à toa que a maioria dos remédios para a hipertensão age exatamente nesses sistemas que a gente acabou de ver. E isso nos leva à nossa reflexão final. A saúde do seu coração, dos seus vasos, da sua pressão, tudo isso depende desse balé hormonal perfeito e silencioso. Agora que você entende como funciona, a pergunta é: você está fazendo a sua parte para proteger esse sistema? Pensa nisso. Valeu por acompanhar a gente em mais este Explainer.